Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta à nossa escola bíblica online e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos agora no capítulo 15, na nossa segunda revista, a lição de número 6. O título dessa lição é A Ressurreição de Cristo e a Nossa. E nós vamos então dar uma olhada no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. E nós não vamos ler todo o texto, porque é muito longo. São 58 versículos. E talvez a gente não consiga abordar essa lição numa aula só. E vamos ver até onde nós conseguimos ir, tá bom? Então, diz assim a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 11. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo.
Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, se deixa eu achar aqui, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpos virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Eu vou parar por aqui no verso 36, provavelmente a gente vai continuar a partir daqui na próxima aula, porque aqui ele vai começar a tratar de como serão os corpos das pessoas após a ressurreição, que era uma pergunta que provavelmente estavam fazendo para aquelas pessoas que tentavam defender a ressurreição dos mortos diante dos que discordavam. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, graças te damos pela tua palavra e oramos que teu Espírito Santo possa nos iluminar para nós possamos compreender e entender a tua verdade, a tua vontade, o teu propósito, Senhor. Desde já eu oro por cada aluno, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que venha sobre esse meu irmão, essa minha irmã, a iluminação do teu Espírito, a iluminação do entendimento, para poder compreender qual é a tua vontade para nós nesse presente momento. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. No capítulo 15, o apóstolo Paulo agora entra num outro assunto. Lembra que eu falei que a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas? Paulo tinha recebido algumas cartas relatando os problemas da igreja e ele tenta, nesta carta, dar resposta a vários desses problemas. E depois que ele fala sobre o problema do exercício dos dons na igreja, o apóstolo Paulo agora ele entra na questão da ressurreição. Parece que estava havendo lá na igreja de Corinto quem defendesse que os mortos não ressuscitam. Então, o apóstolo Paulo começa escrevendo essa carta quando ele diz ali, não é, logo no comecinho, ele diz assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, o evangelho, ele traz salvação para vocês. Mas vocês têm que entender que para o evangelho salvar vocês, vocês precisam de fato crer no evangelho. E então ele tenta explicar o que é o evangelho, né? Ele começa então a fazer um relato ali o que é o evangelho. Ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 3. E diz: ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, ou seja, são pessoas que estão ainda testemunhando de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Depois ele apareceu a Tiago, que também deu testemunho. Depois ele apareceu a todos os apóstolos, que também deram testemunho de que encontraram com o Senhor.
E, finalmente, verso 8, o apóstolo Paulo diz: depois ele apareceu para mim. Né? Ele diz assim, como um que nasceu fora de tempo, porque Paulo, ele não era um dos seguidores de Jesus, pelo contrário, ele foi um dos que perseguia a igreja de Deus. E o Senhor Jesus Cristo o encontrou lá no meio de uma viagem que ele estava fazendo no caminho de Damasco, e o apóstolo Paulo, então, ele diz: eu sou um que Jesus apareceu meio que fora do tempo. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: olha, o evangelho é isso. Por que o apóstolo Paulo está fazendo esta defesa do evangelho e tentando fazerem os irmãos entenderem que, se eles não creem nisso, eles estão perdidos, porque o evangelho que dá salvação nos salva dos nossos pecados e nos dá a vida eterna. E o que estava sendo pregado por algumas pessoas na igreja de Corinto era o contrário. O que era esse contrário? Primeiro, se a gente lembrar, quando o apóstolo Paulo esteve lá no Areópago, vocês lembram? E ele, então, faz um discurso para os atenienses, e lá em Atenas, então, ele fala que ele prega o Deus desconhecido, porque eles tinham ali no Areópago, eles tinham ao redor ali as imagens de vários deuses, centenas de deuses, e Paulo diz assim: o Deus que eu prego é o que está naquela lápide, uma lápide sem uma imagem, e estava ali dito ao Deus desconhecido. E os gregos ficam muito impressionados com o discurso de Paulo e continuam ouvindo o que ele tem para dizer. Até no momento em que Paulo começa a falar, então, sobre a ressurreição dos mortos. E nesse momento, então, os filósofos gregos interromperam o apóstolo Paulo e não deixaram ele concluir o seu discurso, porque os gregos eram contrários a qualquer doutrina, qualquer ensino que falasse sobre ressurreição dos mortos. Havia, entre os gregos, e aí essa filosofia também acabou alcançando algumas igrejas cristãs, a ideia de que de que a alma é eterna, mas que o corpo perece e não volta mais, não ressuscita. Temos que entender que o que a Escritura nos ensina, e o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que ele vai depois falar sobre corpos terrestres e corpos celestes, ele vai dizer que existe uma diferença entre esse corpo que eu tenho hoje e o corpo que vai ressuscitar. Assim como o corpo de Jesus, que ele viveu na terra, e o corpo que ele voltou ressuscitado, eram corpos diferentes, porque no primeiro corpo ele sofria várias limitações, e no segundo corpo que ele veio, o Senhor Jesus já não sofria mais a limitação do tempo, do espaço, ele podia aparecer, desaparecer, como anjo. E o apóstolo Paulo, lá no mesmo capítulo 15, ele vai dizer isso para nós vamos aprender, ou no fim dessa aula, ou na próxima aula, como são os corpos das pessoas ressuscitadas. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro de que a doutrina cristã, ela prega a ressurreição dos mortos, ou seja, o retorno da pessoa. Então, alguns filósofos gregos, eles acreditavam, e lembra que Corinto é Grécia. A igreja de Corinto estava na Grécia, estava, portanto, influenciada por esses filósofos que agora tentavam se enfronhar na igreja cristã com as suas visões de mundo, tentando convencer os cristãos de que é impossível que um morto ressuscite. E agora, nós não sabemos se foi a influência dos gregos que influenciou a igreja ou se foi a influência dos judeus, porque também pode ter havido a influência dos judeus, especialmente dos saduceus. Lembra que tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles eram uma seita do judaísmo que tinha visões helenizadas, visões gregas, influenciadas pela filosofia grega. Mas eles iam a um ponto mais além. Eles acreditavam que Deus cuidava das pessoas enquanto elas estavam vivas. E quando elas morressem, elas simplesmente desapareceriam. Essa era a visão dos saduceus. A gente não sabe se o que estava influenciando a igreja de Corinto
Era a filosofia grega ou era a filosofia dos saduceus? Os saduceus talvez estivessem também influenciando a igreja, e parece que uma visão muito próxima àquilo que os saduceus pensavam entrou na igreja, porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, se vocês não creem na ressurreição dos mortos, então é vã a nossa pregação, vocês não, vocês estão perdidos, aqueles que morreram, aqueles que estão dormindo, eles também estão perdidos, porque não tem ressurreição de mortos. Se não tem ressurreição de mortos, Jesus não ressuscitou. E o que a gente ensina é mentira. E, na verdade, Deus vai nos condenar, porque se nós estamos ensinando que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e, na verdade, Jesus não ressuscitou, porque os mortos não ressuscitam, então nós seremos pregadores da mentira, e Deus há de nos castigar, Deus há de nos punir. Então, é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ele está é, levando a igreja a entender que eles não podiam dar ouvidos a essa doutrina, a esse ensinamento de que não havia ressurreição de mortos. Pelo contrário, ele diz assim: vocês têm que entender que a nossa pregação, ela fundamentalmente ensina que os mortos ressuscitam. Não estamos falando exatamente sobre a ressurreição corporal, mas nós estamos falando sim sobre a imortalidade da alma. Agora, o Senhor Jesus ensinou que nós ressuscitaremos. Quando Paulo escreve lá, inclusive a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele diz: mas ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Paulo está dizendo ali que nem todas as pessoas vão passar pelo processo de ressurreição, porque nem todas as pessoas vão morrer. Nós vamos ver também lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ensinando, que diz o seguinte, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, quer dizer, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala: olha, haverá um grupo de pessoas que não vai passar pelo processo de ressuscitar, porque eles não vão morrer, eles vão ser transformados no advento da volta do Senhor Jesus. Esse grupo é um grupo seleto de pessoas, felizardos, que não passarão pelo processo de morte. Porque quando falamos de ressurreição, necessariamente estamos falando de pessoas que morreram. E ressurreição é para quem morreu, certo? E ali na igreja de Corinto estava havendo um vento de doutrina, uma influência ou dos saduceus ou dos gregos, dos filósofos gregos, ensinando a igreja de que os mortos não ressuscitavam e que os crentes não deveriam acreditar na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a ressurreição é doutrina básica da fé cristã. E ele diz: se vocês não creem nisso, vocês não creem no evangelho, vocês estão crendo em outra coisa. Né? E aqui na nossa revista diz assim que a primeira coisa que Paulo tenta enfatizar para falar sobre a ressurreição é o testemunho da igreja. O apóstolo começa lembrando os irmãos de Corinto que lhes havia anunciado o evangelho por eles recebido, o qual incluía a ressurreição, e no qual continuavam firmes. 1 Coríntios 15:1. Como resultado da sua pregação, eles foram salvos, a não ser que a crença deles estivesse apoiada em bases falsas. O fato de os coríntios terem sido salvos e transformados miraculosamente pelo Evangelho é uma poderosa evidência do poder da ressurreição. A sobrevivência da Igreja de Jesus Cristo durante mais de 2 milênios é a evidência da realidade da ressurreição. Outra coisa é o testemunho das Escrituras. Segundo testemunho é dado pelas Escrituras, o Antigo Testamento, a morte, o sepultamento, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar em 1 Coríntios 53, versos 5 a 12, eu vou ler aqui para você, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi humilhado e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Quando diz aqui, foi cortado da terra dos viventes, está dizendo o quê? Que esse Messias que viria, ele morreria, seria cortado da terra dos viventes, né? E ele continua aqui dizendo: pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Você vê que mais uma vez, que diz que ele foi sepultado, né? O Messias seria sepultado e seria colocado numa sepultura dos ricos. E diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Então, nós vemos aqui, queridos, que diz que ele vai morrer, mas depois diz que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, que quer dizer que ele vai ressuscitar, que ele vai estar vivo em seguida à sua morte. Amém? No verso 12 diz que ele derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores, né? E diz assim, e pelos transgressores intercedeu, mais uma vez, dando a entender que Jesus morreria, mas a morte não poderia detê-lo, quer dizer que ele ressuscitaria. Ao dizer entreguei o que recebi, o apóstolo se refere ao ensino baseado nessas verdades, certo? Como está escrito aqui na nossa revista. Depois, o apóstolo Paulo, ele tenta enfatizar a ressurreição de Jesus baseado nas testemunhas oculares. Nos versos 5 a 7, diz assim que Jesus apareceu a várias pessoas depois da sua ressurreição. Verso 5, primeiro ele apareceu para o Pedro, como está mencionado lá em Lucas 24. Depois ele apareceu aos 12. Trata-se de uma referência geral aos apóstolos, e Tomé estava ausente, certo? Depois nós vemos que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E o apóstolo Paulo desafia os coríntios a irem lá em Jerusalém e conversarem com esses irmãos, porque ele diz, inclusive, muitos desses irmãos ainda estão vivos, muitos deles podem testemunhar e podem mostrar, falar para vocês o que eles viram. Também fala que ele apareceu para o Tiago, né? E que era um dos filhos de Maria, e eles chamavam de irmão do Senhor. Então, Tiago, ele foi alguém que também teve encontro com Jesus. Ora, se a própria lei dizia que pelo testemunho de 3 pessoas se estabelecia uma verdade, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o número de testemunhas que viram o Senhor Jesus foi enorme, certo? Passava aí, com certeza, de 600 pessoas que viram o Senhor Jesus ressuscitado. E, finalmente, ele apresenta uma testemunha especial, aqui na página 32 diz, né? Apresenta a si mesmo como testemunha da ressurreição de Cristo. Ele só teve um encontro pessoal com o Senhor ressurreto após a ascensão, mas lhe atribuiu a mesma validade daqueles dos outros testemunhos.
Eu não sei se eu entendi direito o que o autor da nossa revista está dizendo aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte: Jesus não apareceu somente uma vez para o apóstolo Paulo, somente aquela vez no caminho de Damasco, não, porque depois o apóstolo Paulo passou 3 anos que ele não relata exatamente como foram esses 3 anos, mas fica muito claro para nós que Jesus exerceu um discipulado pessoal do apóstolo Paulo, tanto é que quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então, o apóstolo Paulo ele foi sendo ensinado pelo Senhor durante um período de tempo, tendo contato e tendo visões e tendo um relacionamento com Jesus após a sua ressurreição, consequentemente após a sua morte. Então, as testemunhas da ressurreição de Jesus são muitas. E como nós falamos um pouquinho antes, a própria Igreja de Jesus Cristo tem sido testemunha da ressurreição de Jesus, de que Jesus não ficou no túmulo, de que Jesus está vivo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, vários testemunhos do que Jesus tem feito através da sua igreja, no meio da sua igreja, e até mesmo, em alguns momentos, aparecendo pessoalmente a outras pessoas. Amém? A gente ouve relatos. Eu mesmo, quando estive lá na África, conheci um ex-muçulmano de nome Moís, e ele me contou como ele se converteu do islamismo ao cristianismo, e ele me disse que Jesus Cristo apareceu pessoalmente para ele, apontando o caminho da verdade. Eu não tenho dúvida disso, e eu não tenho dúvida de que Jesus Cristo está aparecendo para várias pessoas no mundo islâmico, para apontar para eles o caminho da salvação, que o caminho da salvação é ele próprio. E aí o apóstolo Paulo, ele chega no versículo 12 do nosso texto aqui, e ele começa a falar então sobre as consequências de não crer na ressurreição. Verso 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? O apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo João, ele diz o seguinte: se alguém ensinar, né, que Cristo não ressuscitou, esse é o espírito do anticristo. É isso que Satanás quer que as pessoas acreditem, que Jesus não ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, ele é somente um bom exemplo. O Espiritismo ele ensina que Jesus, que não existe pecado, que não existe ressurreição, que o que existe é reencarnação, e tenta apontar para Jesus como um espírito evoluído de alguém que veio nos dar um bom exemplo. Querido, Jesus Cristo não veio aqui meramente para dar bom exemplo, embora ele tenha dado vários bons exemplos. Ele é o homem, o maior homem que já viveu neste mundo, porque ele é o Filho de Deus, não é? Ele é sábio, ele é tudo, mas ele não veio aqui simplesmente nos dar bons exemplos, ele veio aqui para nos salvar, ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, e ele ressuscitou para nos trazer de volta à vida, nós que estamos mortos nos nossos pecados. Então, Paulo diz aqui: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Então, Paulo começa então a elencar as consequências teológicas e, e as consequências espirituais se Cristo não ressuscitou. Página 33 aí da revista, diz assim: se os mortos não ressuscitam, então Cristo continua morto e a doutrina cristã se iguala a qualquer crença sem nenhum propósito. Se Jesus não ressuscitou, então não tem cristianismo. Depois ele diz no verso 14: é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, todo o trabalho de pregação de Paulo e dos demais apóstolos teria sido em vão. Ele fala: por que eu estou arriscando a minha vida? Por que eu estou aí
sofrendo risco de vida todos os dias para pregar esse evangelho? Se Jesus não ressuscitou, para que eu iria me esforçar tanto? Ora, era só eu, sei lá, dizer para as pessoas: olha, acreditem no que vocês quiserem, porque não faz diferença nenhuma. Ele diz no verso 14: é vã a vossa pregação, uma vez que a fé dos cristãos se baseia no Cristo ressuscitado. Se não houve ressurreição, a fé perdeu sentido, se tornou vazia. Sem a ressurreição de Jesus, não há onde apoiar nossa fé. Esquece. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz no verso 15: e por causa disso, nós acabamos sendo falsas testemunhas, né? Depois, aqui na página 34, Paulo então diz as consequências pessoais de não haver ressurreição. Consequência para as pessoas, versos 16 a 19. Primeiro, permaneceis nos vossos pecados. Sem a ressurreição de Cristo, não há justificação, certo? Então, não tem perdão de pecado. Se a pessoa continua acreditando que é um pecador, mas que Cristo não ressuscitou, então significa que continua nos seus pecados, porque Jesus não morreu pelos seus pecados, simplesmente veio aqui dar um bom exemplo. E ele diz: e os que dormiram também pereceram, porque, ou seja, eles estão perdidos, ele diz, porque se eles morreram crendo que Jesus ressuscitou e ele não ressuscitou, eles estão fritos, porque morreram ainda nos seus pecados. E Paulo diz assim: se cremos em Jesus Cristo somente para as coisas desta vida, somente cremos em Cristo para as coisas. Eu gosto muito desse texto, está aí no verso 19. Ele diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos. Aqui diz de compaixão, mas tem uma versão que diz assim: somos os mais dignos de lástima. Tem muita gente hoje em dia pregando um evangelho que o resultado desse evangelho não é para o futuro, não é para a vida eterna, é para agora, é o aqui e agora. Não é? Tem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho para buscar resultado temporal, resultado agora. Eu quero um Jesus que morreu por mim para me dar uma vida boa agora. Não estou preocupado com vida eterna, com o futuro. Eu estou preocupado com agora. Ele me dá dinheiro, ele me dá casa, ele me dá carro, ele me dá riqueza, ele me dá boa vida, ele me dá saúde. E Paulo deixa bem claro que se nós cremos em Jesus Cristo somente para as coisas desta vida, nós somos dignos de lástima, porque, na verdade, a obra que Jesus veio fazer é muito maior do que simplesmente realizar os nossos caprichos temporais, nossos caprichos terrenos. Essa é uma resposta muito absurda que algumas pessoas encontram no Evangelho somente para as coisas dessa vida. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem as pernas, que não tem os braços, ou que não tem as pernas e os braços, uma pessoa que tem uma doença crônica, que sente dor 24 horas por dia, que não pode andar. De que serve a fé cristã para essa pessoa se a fé cristã somente serve para resolver esses problemas? E se os problemas não são resolvidos, para que crer nesse Jesus? Mas quando nós temos a nossa fé na dimensão correta da obra que Jesus Cristo veio fazer na terra, que é a salvação da nossa alma, para nos livrar, sim, de todos os males desta vida e todas as infelicidades deste corpo, para nos dar uma vida eterna num lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem lamento, aí sim, a fé cristã, então, passa a ter um valor incomparável, né? A fé cristã passa a ser aquilo que ela é, né? A fé que nos leva à salvação da nossa alma. Amém? Continuando, então, aqui na nossa lição, nós vamos para a página 34, o plano da ressurreição, os versos 20 a 28. O ensino sobre a ordem dos acontecimentos se darão. Ele diz, então, Jesus Cristo, na verdade, ele diz, vamos deixar essa conversa para lá, o apóstolo Paulo fala, e vamos enfatizar a verdade. De fato, Jesus ressuscitou. É isso que ele diz lá, né? Deixa eu voltar no texto bíblico. Ele diz assim:
Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É isso que nós temos que crer. Então, deixa para lá essa mentira, porque, de fato, Jesus ressuscitou, ele disse. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. E então o apóstolo Paulo ele dá aqui uma ordem, né, a respeito da ressurreição. Ele diz: quem é que ressuscita primeiro? Primeiro as primícias, primeiro o redentor. Versos 20 a 22. Paulo reafirma a ressurreição de Cristo, que no ato de ressuscitar, ele se tornou as primícias. As primícias eram o primeiro fruto, né, da plantação. Então diz que ele é as primícias dos que dormem, o primeiro fruto dos que morreram. Quer dizer que Jesus é o primeiro homem a ressuscitar para a vida eterna, certo? Houveram outras pessoas que ressuscitaram, como Lázaro, como o menino que Jesus ressuscitou, como também o menino que Elias ressuscitou, mas todas essas pessoas voltaram a morrer e voltaram ao estado de morte. Agora, Jesus é aquele que ressuscitou e não voltou mais ao estado de morte. Está vivo para sempre. Então, o apóstolo Paulo diz que ele é o primeiro a provar desta ressurreição. Ele é o primeiro a se beneficiar dessa ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi um acontecimento isolado na história, mas faz parte da grande colheita dos santos que ressuscitarão. É diferente das outras narrativas do Antigo e do Novo Testamento. Todos os que foram ressuscitados voltaram a morrer, até mesmo os que Jesus ressuscitou, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, que poderiam estar entre nós, mas eles morreram. São os que dormem. Então Jesus é as primícias, ele é o primeiro. Depois diz assim: depois os redimidos. No esquema da ressurreição, Cristo é o primeiro e aqueles que são de Cristo serão ressuscitados por ocasião da sua volta. Verso 23, vai aí na sua Bíblia, né, e diz assim: mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, ou seja, até Jesus Cristo voltar, né, ele dará esse tempo, então ele vai ressuscitar os que lhe pertencem, os redimidos. E aí no verso 24, então virá o fim. Quer dizer, antes do fim, Jesus Cristo vai trazer, vai ressuscitar todas as pessoas que partiram. É aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz assim, né? Ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles à presença do Senhor, para o encontro do Senhor nos ares. Então, nós vemos ali o quê? Que antes do fim dos tempos haverá uma ressurreição. E no terceiro item diz aqui a restauração. 1 Coríntios 15, de 24 a 28. O terceiro aspecto da ressurreição pode ser chamado de restauração, que sintetiza os acontecimentos do fim ou da consumação de todas as coisas. Quando Cristo terá autoridade sobre todos os homens, 1 Coríntios 15, 24, ele voltará para reinar, tendo todos os inimigos subordinados a si, verso 25, e o poder da morte será destruído, verso 26. E Jesus entregará o reino ao Pai, sujeitando-se àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, versos 27 e 28. Você pode aí dar uma olhadinha comigo, é o que está escrito aqui. Verso 25: pois é necessário que ele reine até que todos seus inimigos sejam postos
debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, aqui nós vemos que Jesus virá, ele vai ressuscitar os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar, que não vai mais experimentar a morte, depois ele vai ressuscitar aqueles que morreram, os que morreram em Cristo. Digamos que Jesus voltasse hoje, e eu estou vivo, na minha esperança redentora, redentiva, não experimentaria a morte, seria arrebatado entre as nuvens para o encontro do Senhor. Agora, minha mãe, que morreu em Cristo, que entregou sua vida para Jesus, mas que partiu deste mundo, e ela se encontra entre aqueles que dormem. Não significa que ela esteja necessariamente num estado de dormência, num estado, né, congelada em algum lugar do mundo eterno, do mundo de Deus. Isso não é necessariamente o que está acontecendo, mas pode ser. Eu já vi muita discussão sobre isso, se a pessoa fica dormindo, esperando a ressurreição, ou se a pessoa já vai para o céu, desfrutando de algumas coisas do céu. Há muita discussão a esse respeito, e isso fica para uma outra aula, certo? Porque existe material aí para as duas teorias, para as duas posições. Mas o fato é que, quando Jesus Cristo vier, ele vai nos ressuscitar, vai ressuscitar a todos, ou então vai arrebatar aqueles que estiverem vivos, que não passarão pelo processo de morte e ressurreição. Por isso que Paulo fala lá aos Coríntios, segundo aos Coríntios, que nem todos dormiremos, quer dizer, passaremos pelo processo de mortalidade, mas transformados seremos todos. Quer dizer que todos passarão por um processo de transformação para um novo corpo, que é o que nós vamos ver na próxima aula, o novo corpo. O novo corpo é igual a este corpo? Não é? Será que eu vou voltar na ressurreição dos mortos com esse corpo gordinho que eu tenho, com esse excesso de peso, com a mesma estatura, cor de pele, cor dos olhos, as mesmas rugas, não é? Será que eu vou ressuscitar envelhecido, ou as crianças vão ressuscitar crianças e os idosos vão ressuscitar idosos? Como será isso? Não é? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso na próxima aula, mas o fato é que a Bíblia diz que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão. E a ênfase do apóstolo Paulo nesse capítulo 15 é que a ressurreição existe. Então, não creia numa visão grega filosófica, ou também não creia numa visão de acordo com aquela que tinha os saduceus, de que o mundo, a vida é isto aqui e termina aqui. Tem muita gente no tempo em que nós estamos vivendo que diz isso assim, não é? Morreu, acabou. Ora, se morreu, acabou, nós não precisamos de evangelho. Se morreu e acabou, nós não precisamos de doutrina cristã, não precisamos seguir Jesus, não precisamos fazer boas obras. Como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, curtamos a vida da melhor maneira possível, porque amanhã morreremos e não existe mais nada depois. É isso que o apóstolo Paulo estava combatendo, e é isso que nós devemos combater nos dias de hoje. Que Deus possa te abençoar, você possa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nós também ressuscitaremos. Amém? Até semana que vem, até a próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.